Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Lucy decidiu ligar para a filha logo pela manhã. A filha pegou o telefone e imediatamente expressou seu descontentamento. Mamãe, qual é o problema? Quando é que você vai parar de ligar tão cedo pela manhã? Cassie ficou indignada. Por que você não continua acordando cedo? Perguntou sua mãe, por hábito. Porque fui para a cama tarde e fiquei assistindo a um filme. Enquanto você está em casa assistindo a filmes ao ar livre, está esperando a mais bela natureza acordar, o ar está fresco, as flores estão desabrochando. Eu poderia calçar meus chinelos e correr por essa beleza até cair. É lindo. Disse minha mãe. Mamãe, você vai se aposentar em breve. E ainda está pensando como uma adolescente. A filha continuou a se ressentir de mim. Diga-me o que aconteceu, quem estragou seu humor? Perguntou a mãe. Na verdade, eu saí do trabalho ontem. É verdade, sempre foi estressante para você. Você encontrará um novo emprego, será melhor, você ganhou experiência. Agora você sabe como escolher o lugar certo. Mãe, isso é metade do problema. Lembra que eu lhe falei sobre o Joe, aquele que estava sendo legal comigo? Bem, eu o achei interessante. Começamos a nos encontrar. E, no outro dia, descobri que ele tinha outra garota. Bem, isso é ótimo. Minha mãe disse. Mãe, está brincando comigo? Como você queria que seu Joe ficasse em segredo por 5 ou 10 anos? Teria sido melhor para você descobrir toda a verdade com 2 garotinhos nos braços? Perguntou a mãe. Cassie ficou em silêncio. A mamãe tem razão. Você ainda quer se lamentar por um Joe fraco? Perguntou a mãe e riu. Você está dizendo que está tudo bem? Esclareceu Cassie. É claro que está. O que estou tentando lhe dizer é que nada nesta vida funciona na primeira vez. Ninguém jamais teve uma grande carreira na primeira tentativa. Ninguém jamais foi fabulosamente feliz em seu primeiro relacionamento. A vida, na maioria das vezes, oferece oportunidades de aprender a se preparar para a realidade. Se uma pessoa não entende essas lições, fica obcecada com os fracassos e nutre ressentimentos, ela está impedindo seu próprio progresso rumo à felicidade. Mamãe, você faz parecer tão fácil. Disse Cassie. Sabe, filha, sua mãe já passou por tudo isso. Disse Lucy. A propósito, você me prometeu antes que me contaria a história de como você e seu pai se conheceram, mas nunca voltamos ao assunto. Cassie disse. Vou contar, mas vamos decidir primeiro, já que você não tem namorado nem emprego agora, você tem 1 milhão de opções à sua frente neste momento, para onde ir e o que fazer. Se quiser, você pode vir para cá, ficar aqui por uma semana, relaxar e voltar. Se quiser, pode ficar sozinho e me dizer o que decidiu depois. Agora tenho que ir a algum lugar. Lucy disse e se despediu da filha. Cassie desligou o telefone e pensou nas palavras de sua mãe. Essas palavras a tranquilizaram e lhe deram um pouco de otimismo. Eu me pergunto se todas as filhas têm a mesma sorte de ter mães como Cassie. Cassie pegou papel e caneta e começou a escrever sua lista de desejos para os próximos dias. Descobriu-se que havia muitos deles, mas nenhum era realista. Mais uma vez, pensou Cassie, ela precisava do conselho de sua mãe. Portanto, agora era melhor ela ir para a casa dos pais e passar uma semana lá. Os pais geralmente sabem como encontrar as palavras certas para seus filhos. Quando Cassie chegou, seus pais não estavam em casa. Lucy se divertiu muito cercada por pessoas criativas. Ultimamente, ela havia se interessado pelas artes visuais. Com um pouco de esforço, ela fez muitos amigos. Um deles a convidou para uma exposição hoje. Depois de receber muitas impressões, Lucy voltou para casa em silêncio e encontrou sua filha na porta. Cassie imediatamente subiu no pescoço de sua mãe. Elas se abraçaram por um tempo. Mamãe, quero fazer um jantar para a senhora e o papai hoje à noite, disse Cassie. Você tinha escolha?
Nós íamos obrigá-la a fazer isso de qualquer maneira. Disse sua mãe, mal escondendo o riso. Ela adora provocar a filha dessa maneira. E sim, por que só hoje? Ou talvez queiramos segurar sua mão no jantar todos os dias enquanto você estiver aqui. O que há de tão calculista nos pais de Lucy? Eles ficam fazendo piadas sobre a filha. Bem, tudo bem, os seus assumiram o controle, mas prometa-me que depois do jantar você me contará sua história com seu pai. Disse Cassie. Lucy prometeu e, com certeza, depois do jantar ela cumpriu sua promessa. Mãe e filha viajaram juntas para os anos distantes daqueles dias, quando nada pressagiava tanta felicidade quanto agora. Capítulo 2. Lucy nasceu como uma criança normal. Seu crescimento e desenvolvimento alegraram o coração de sua mãe todos os dias. Mas, com o passar dos anos, algo deu errado. Aos 5 anos de idade, sua mãe percebeu que uma das pernas da menina apresentava atraso no desenvolvimento. Eles tentaram muitas coisas, mas nada funcionou. Quando criança, Lucy não sofreu muito com sua deficiência. A primeira decepção veio quando ela foi para a escola. Os colegas de classe da criança especial a notaram imediatamente. Já no segundo dia, seus colegas inventaram um apelido para ela, Sanail, Scaracol. O inseto em si é inofensivo, mas as meninas e os meninos ficaram ofendidos porque, com esse apelido, os colegas ridicularizaram seu modo de andar. Ela tem de andar devagar, pois precisa dar um passo com um pé e depois reposicionar o outro. Depois de mais 6 meses, Lucy se recusou a ir à escola e já se sentia muito envergonhada por seu modo de andar. Desde que não quisesse fazer papel de boba, ela estava preparada para abandonar a escola. Seus pais moravam no vilarejo, e a escola mais próxima para crianças com deficiência ficava a 2 horas de distância. A mãe de Lucy não pensou 2 vezes. Ela levou a filha para a escola para crianças com deficiência e conseguiu uma vaga para ela. Lá ela encontrou amigos animados. Felizmente, os professores não apenas ensinavam, mas também moldavam a personalidade dessas crianças especiais. Lucy estudou bem, sonhava em ser médica e tratar outras pessoas. De fato, no fundo, ela sonhava em curar a si mesma. Quando ela completou 14 anos, surgiu seu primeiro amor. Ele era um garoto bonito e quieto de uma classe paralela chamado Tony. Mas Lucy não era a única que gostava de Tony. Havia outra garota. Nani, a primeira garota bonita da classe. Um dia, Tony se aproximou de Lucy pela primeira vez e se ofereceu para carregar sua mochila. Lucy corou no início, baixou os olhos e estendeu a mochila silenciosamente. Não devemos nos envergonhar de sermos especiais. Disse Tony inesperadamente. Sim. Então por que as outras crianças normais nos xingam? Perguntou Lucy. Minha mãe explicou que só as crianças mal educadas fazem isso. E se nos ofendemos com elas ou as insultamos em troca, nos tornamos iguais a elas. O que você quer ser quando crescer? Perguntou Lucy a Joe. Quero ser médico. Eu também quero ser médico. Vou tratar crianças pequenas para que elas não sofram se ficarem doentes. Disse Lucy. Nesse caso, tenho algo a lhe oferecer e minha mãe comprou um livro para mim. É sobre como o corpo humano funciona. É muito interessante de estudar. Se quiser, podemos lê-lo juntos, e se não entender alguma coisa, posso explicar para você. Eu já li esse livro 3 vezes. Disse Tony. Lucy ficou feliz por ter um bom motivo para passar mais tempo com seu amado. Periodicamente, eles se sentavam em algum lugar no parque, perto da escola, no pátio do internato ou na sala de jantar comum para contemplar juntos o fascinante mundo da anatomia humana. Essa notícia não demorou muito para chegar a Nani. Ela ficou com ciúmes. Como isso era possível? Ela estava sempre tentando ficar na frente do tal Joe, e ele escolheu essa garota despretensiosa. Nani não conseguia superar isso. Nani tinha companheiros de batalha como ela. Eles trabalharam juntos para elaborar um plano para punir a Lucy. E 2 dias depois, Lucy recebeu uma carta secreta assinada por Joe.
Ela abriu o envelope e viu um pedaço de papel com um coração desenhado em pasta vermelha. E na parte inferior, em uma caligrafia bem cuidada, a hora e o local do encontro. Lucy nem sequer duvidou que fosse uma carta de Joe. Eles realmente tinham o hábito de colocar no papel o que não conseguiam dizer na cara um do outro. Na hora e no local marcados, Lucy chegou antes da hora sem ser cercada por ninguém. Era o quintal de um prédio de apartamentos, não muito longe do internato. Enquanto a garota estava de pé e olhando ao redor, alguém se aproximou por trás dela e imediatamente a vendou. Ela não teve tempo de reagir quando um estranho a jogou no chão e começou a lhe dar socos no rosto. Quem você pensa que é? Perdeu o medo? Você não é páreo para Joe, e se chegar perto dele novamente, será muito pior. Eu a pegarei e rasparei sua cabeça. Ameaçou a outra garota. Lucy estava com medo, então não revidou. Ela disse o que a agressora queria ouvir. Ela prometeu não se aproximar de Joe novamente. Em seguida, a garota se retirou rapidamente, deixando Lucy no chão com os olhos vendados. Lucy se levantou para se sacudir e mal conseguiu voltar para o dormitório do internato. Daquele dia em diante, ela nunca mais se aproximou de Joe. Mas Tony estava confuso. Ele achava que havia ofendido Lucy de alguma forma. Quanto mais ela o evitava, mais ele a procurava. Ele a esperava do lado de fora da escola, batia em sua porta, enchia-a de cartas e tentava conhecê-la. Lucy esperava que ele logo parasse de persegui-la. Um dia, Tony a pegou almoçando na sala de jantar comum. Por que está me evitando? Fiz algo que o ofendeu? Perguntou ele. Não tem nada a ver com você. É apenas algo que decidi fazer. Disse Lucy e saiu correndo. Mas já era tarde demais. O astuto Nani conseguiu descobrir os dois pombinhos. Na segunda vez, Nani não a avisou. Ela enviou um de seus amigos para levá-los a um local isolado em um dos pátios dos prédios de apartamentos. Parece que você se acha muito importante. Já se viu no espelho? Do que estou falando? Você não tem ideia de como fica feio quando se move como um caracol. Você se parece com uma tartaruga de perfil. O que a faz pensar que o Tony gosta de você? Talvez você seja apenas uma fantasista. Você quer outra caminhada no chão ou vai pensar sobre isso? Disse Nani. Lucy percebeu que era impotente contra esse grupo de garotas amargas, eram 5 e ela estava sozinha. Especialmente agora, ela se deu conta de que, da última vez, também foi espancada por uma delas, e essa era bem forte. As escoriações de Lucy ainda não haviam se curado. Então, ela imediatamente deu a resposta certa. Prometo que você não se aproximará de mim novamente. Não preciso dele. Disse Lucy. Ela se virou e saiu correndo. Enquanto caminhava, ouviam-se risadas atrás dela. Ela se sentiu insultada e humilhada. Embora essas meninas tivessem defeitos, elas não demonstravam isso tanto quanto Lucy. Enquanto isso, Tony estava em uma verdadeira depressão. Se Lucy não explica nada, mas ainda assim o evita, deve haver algum motivo delicado. Por exemplo, pode ser porque ele também não é fisicamente perfeito. Isso é o que ele mesmo decidiu. Há pouco tempo, sua mãe o convenceu de todas as formas possíveis de que ele era igual a todo mundo. Para distraí-lo, ela até comprou livros diferentes para ele e o matriculou em outros círculos. Mas então seu primeiro amor se revelou cruel. Agora, Tony está novamente ferido em seu âmago. Só que desta vez é muito pior. Era mais fácil quando era apenas uma provocação, mas aqui a pessoa que ele amava o rejeitou. Lucy olhou para ele furtivamente e seu coração se apertou. Ela podia ver como ele havia perdido peso, seus ombros estavam caídos. E, em um desses dias, Tony parou de ir às aulas. Depois, descobriu-se que ele estava muito doente e sua mãe o levou para casa. Amigos próximos disseram que Joe havia sido internado em um hospital para tratamento prolongado. Isso fez com que Lucy se sentisse ainda pior. Ela achava que tinha encontrado sua alma gêmea, mas depois se acovardou e tratou sua alma gêmea com crueldade.
Ele não aguentou e até ficou doente. Ele está sofrendo em algum lugar e ela está tranquila porque conseguiu escapar da surra. Durante as tardes, Lucy passava longos períodos sentada com seus livros didáticos. Ela esperava até que seus colegas de classe tivessem feito a lição de casa e ido para a cama. Ela era a última a ir para a cama. Tudo para que ninguém a ouvisse soluçando no travesseiro por causa de Tony. Foram inúmeras noites como essa. Tony nunca mais voltou para aquela escola. Lucy nem conseguiu descobrir se ele havia se recuperado ou não. Talvez ele nem estivesse vivo. Esses pensamentos a deixavam louca e, quando ela contou tudo à mãe, ela foi compreensiva. O tempo cura tudo, minha filha, não pense em um futuro distante, lá tudo ficará bem. O que você precisa fazer agora é enfrentar o dia a dia. Quando se sentir mal, tente se apoiar pelo menos a 1 hora, depois às 2 horas, depois até a noite e assim por diante todos os dias. Um dia você acordará e sentirá que tudo ficou para trás. Disse a mãe. Foi isso que ela fez. Tony acabou se esquecendo disso, mas a angústia permaneceu. Lucy encontrou a salvação nos livros, mergulhou na autodescoberta por meio do conhecimento e chegou à fonte de sua angústia. Cada palavra dita anteriormente sobre a imperfeição de sua saúde formava nela uma gota de raiva. A raiva não diminuía. De tempos em tempos, ela descarregava sua raiva nos outros. Lucy tinha plena consciência de que o conhecimento desse livro a ajudava a encontrar uma saída. Toda vez que ela queria dizer uma palavra de raiva, tinha de fazer o contrário. Aos poucos, Lucy aprendeu a transformar cada pensamento ruim em um bom. No início, era um jogo mental. Depois de um tempo, Lucy passou a adorar o processo. Passou um pouco de tempo e foi como se suas tristezas começassem a desaparecer. Mas o hábito de transformar tudo o que era ruim em bom permaneceu com ela. Capítulo 3. Lucy se formou no internato com louvor, mas não conseguiu entrar na faculdade de medicina. A concorrência era muito grande. No início, ela se sentiu triste. Depois, lembrou-se de seus novos princípios. Se não consegui entrar na faculdade de medicina, agora posso trabalhar e ganhar dinheiro e, daqui a 1 ano, posso tentar novamente. Nesse período, posso reler dezenas de livros, ela se convenceu. Encontrar um emprego foi um desafio para ela. Ela tinha muito medo de que alguém a lembrasse de seu defeito físico e ela não conseguisse um emprego. E foi o que aconteceu. Vários lugares gentilmente sugeriram a ela que não poderiam aceitar pessoas com deficiências físicas, embora talvez não tenham dito isso, mas simplesmente recusaram. A cada nova recusa, Lucy continuava se convencendo de que uma nova oportunidade e novas apresentações a aguardavam. A feliz oportunidade logo surgiu. Ela foi aceita como secretária do chefe da fábrica. O chefe acabou se revelando um bom homem, mas Lucy trabalhava com entusiasmo como um chefe rigoroso. Ao mesmo tempo, ela teve tempo de testar seu princípio único de transformar tudo o que era ruim em bom. A contadora da fábrica, Lily, era famosa entre seus colegas por seu caráter perverso. Todos a temiam terrivelmente e, se Lily estivesse de mau humor, ela estragava tudo para os outros. Ela também era obesa pelas costas dos colegas. Outros colegas sussurravam que o motivo de seu mau humor era a solidão. Ela tinha mais de 60 anos de idade e não tinha ninguém por perto. Lily ia o dia todo à loja mais próxima, comprava comidas deliciosas e comia em sua mesa o tempo todo. Isso a deixava ainda mais obesa, e Lucy queria muito ajudar essa mulher. Um dia, ela foi até ela e perguntou se ela precisava comprar alguma coisa na loja. "Você está brincando comigo? Alguém a mandou aqui de propósito para tirar sarro de mim." Lily gritou com Lucy, que teve de voltar em silêncio para seu local de trabalho. Então, ela pensou em outra maneira de fazer amizade com a mulher malvada. Ela colheu algumas flores silvestres no caminho para o trabalho, pegou um lindo buquê e o colocou sobre a mesa de Lily enquanto ela ainda estava do lado de fora. A princípio, Lily olhou para o buquê com desconfiança, mas quando Lucy também deixou seu quarto buquê em um mês, desejando que ela tivesse um bom dia, Lily começou a sorrir.
Então, ela se aproximou mais uma vez e perguntou se ela precisava comprar alguma coisa na loja. Você é realmente tão ingênua ou estúpida assim? Não tem mais nada para fazer além de correr até a loja para mim? Perguntou Lily. Por que você acha que as pessoas devem se odiar por padrão? Por que você acha que elas não podem fazer coisas boas umas pelas outras? Perguntou Lucy. Lily não conseguia encontrar nada para responder, pois nunca havia se envolvido em conversas tão elevadas antes. Houve uma época em que eu estava muito mal. Nada me ajudava. Nada estava me ajudando. Então, inventei um jogo. É muito simples. Quando um pensamento ruim vem à minha cabeça, eu o transformo em um bom pensamento. O mesmo acontece com as palavras. Não sei como isso funciona, mas gosto muito. E outras pessoas também gostam. Eu estava pensando se você também gostaria. Lucy disse. Sente-se no sofá. O que aconteceu com você em uma idade tão jovem para que tivesse esses pensamentos em sua cabeça? Perguntou Lily. Lucy percebeu um grande interesse nela. Ela se sentou no velho sofá no canto do escritório do contador e, com um sorriso no rosto, contou o que havia passado quando criança e como adulta por causa de sua deficiência física. Curiosamente, Lily ouvia com grande interesse e até acenava com a cabeça de vez em quando. Quando me dei conta de que no mundo há bastante coisa ruim e bastante coisa boa, quem quer recebe o que quer. Lucy terminou sua história. Você ainda é muito jovem, quase uma criança. Tem a vida inteira pela frente. Você tem muitas coisas interessantes pela frente. Não deve ficar obcecada com seus problemas de saúde. Lily respondeu. Veja bem, você acabou de me dizer palavras gentis, e então todos disseram que você era má, disse Lucy, e ela mesma ficou assustada. Quem disse isso? Perguntou Lily. Em um instante, ela voltou a ser má. Isso não importa. Mas posso lhe dizer quem não pensa isso de você. Vou lhe dizer todos eles. Disse Lucy e começou a dizer os nomes de todos os colegas de trabalho de que se lembrava. Ok, isso não é necessário. Sei que sou má, mas suas palavras me fizeram pensar. Disse Lily. Acho que seria divertido se jogássemos esse jogo juntas. Posso passar aqui de vez em quando para perguntar como você está se sentindo? Perguntou Lucy. Lily se levantou da cadeira, foi até Lucy, sentou-se ao lado dela e a abraçou. Isso significava que ela concordava em participar da brincadeira. 3 meses de amizade se passaram entre Lily e Lucy. Nesse período, Lily mudou muito, parou de comer sempre sentada em sua mesa. Começou a sorrir para as pessoas ao seu redor. Começou a trocar frases bonitas com as pessoas inesperadamente. A atmosfera na equipe mudou. As pessoas começaram a trabalhar melhor. O gerente notou que o desempenho da fábrica tinha até aumentado. E tudo graças a uma garota simpática. Capítulo 4. Enquanto isso, um jovem chamado Rock não teve tanta sorte. Há 2 meses, ele sofreu um acidente e, depois disso, suas pernas se recusaram a andar. Rock não tem pais, apenas uma avó idosa. A idosa faz o possível para dar ao neto uma motivação para viver, mas seus esforços são em vão. Antes do acidente, Rock era muito promissor. Ele começou seu negócio com seus amigos e conseguiu ganhar algum dinheiro. Ao mesmo tempo, sua namorada Nancy apareceu. Nancy parecia ser uma namorada amorosa. Mas depois que Rock passou a usar cadeira de rodas, Nancy começou a aparecer em sua vida com cada vez menos frequência. 3 dias atrás, ela prometeu aparecer depois do almoço. Ela não apareceu. E quando Rock ligou para saber o que estava acontecendo, Nancy lhe contou a verdade. Sinto muito que você esteja tendo tantos problemas. Não quero mais mentir para você. Eu não estava preparada para uma provação dessas. Você e eu não podemos ir mais longe. Nancy foi direta. Até aquele dia, Rock tinha sido um otimista. Ele não deixava de fazer exercícios e obedecia a todos os seus medicamentos.
Os médicos disseram que fazia sentido fazer o esforço. Depois que Nancy disse sua verdade, Rock parou, preocupado com sua saúde. Mais tarde naquela noite, ele decidiu ter uma conversa séria com sua avó. Vovó, tenho vergonha de que a senhora tenha que me alimentar. Sempre sonhei em ganhar muito dinheiro e mimar você. Consegui ganhar um pouco, mas nunca tive tempo de fazer nada de bom para você. E agora me sinto mal por isso. Por favor, chame meu vizinho Harry para me ajudar a ir à Praça Central amanhã. Quero sair em público e procurar oportunidades para mim. Disse Rock. A vovó concordou. No dia seguinte, o tio Harry levou o carrinho de bebê até a praça central da cidade e o deixou lá. Rock decidiu mendigar e, ao mesmo tempo, interagir com as pessoas e pedir conselhos. Ele percebeu que não poderia prescindir da necessidade de se socializar com outras pessoas e, ao mesmo tempo, ganhar algum dinheiro, do qual estava precisando agora. Rock colocou uma pequena caixa de papelão à sua frente com um bilhete na lateral dizendo que precisava de ajuda. Alguém lhe dava alguns trocados, alguém passava, mas ele sempre encontrava alguém com quem conversar. Hoje foi o sem-teto Belry. Você é um cara de sorte. Todo mundo lhe dá muito dinheiro. Estou com fome há 2 dias e estou com dor de cabeça. As pessoas estão ficando um pouco mercenárias. Elas não dão para todo mundo. Belry disse. Se minhas pernas fossem tão boas quanto as suas, eu não ficaria aqui nem mais 1 minuto. Você poderia ir trabalhar e ganhar um dinheiro decente. Rock respondeu. Trabalho não é trabalho para mim. Trabalho não é trabalho de jeito nenhum, desde a palavra escravo, sabe? Minha alma implora por liberdade. É por isso que sou um cidadão do mundo. Belry disse e bateu no peito com o punho, sorrindo, com a boca sem dentes. Belry se esforçava para atrair a atenção dos transeuntes, mas as pessoas aceleravam o passo e o evitavam. Comparado a Belry, Rock se saiu melhor. Na hora do almoço, uma moça de bom coração tirou uma sacola do supermercado e a entregou a Rock. Aqui está algo para comer. Bom apetite! Disse a moça e seguiu seu caminho. A sacola continha uma refeição quente em um recipiente com utensílios, uma bebida, alguns bolos e doces. Rock deu um agrado a Belry. E quando Belry viu o quanto os transeuntes haviam jogado na caixa de Rock, ele ficou ainda mais perplexo. Não é assim que funciona. Cara, você precisa procurar em outro lugar. E aqui está, você sabe, o meu pão. Belry estava indignado. Se você quiser, podemos dividir meus ganhos pela metade. De qualquer forma, estou aqui por um tempo, quero encontrar pessoas interessadas no trabalho. Depois veremos para onde vou. Rock disse. Está falando sério? Acha que alguém vai ajudá-lo? Estou lhe avisando, você vai se decepcionar. Este é meu 4º ano aqui. E, sabe, às vezes fico grato se não levo uma surra na esquina. Às vezes, o guarda de segurança sai da loja e o expulsa. Às vezes, os policiais me pegam e me levam para a casa dos macacos. Portanto, suas expectativas em relação às pessoas são ingênuas. Belry disse. Aposto o que quiser que nem tudo é tão ruim neste mundo. Conheci alguns alunos da minha idade hoje. Um deles disse que estaria disposto a ajudar com as mensalidades. Sabe, como dirigir uma cadeira de rodas. Isso é um bom sinal. Vou ficar aqui por mais uma semana para conhecer outras pessoas. Elas geralmente se oferecem para ajudar. Disse Rock. A discussão continuou por um bom tempo. Belry não queria aceitar o fato de que existem pessoas boas no mundo. Rock, por outro lado, não queria perder a esperança. Quanto mais eles discutiam, mais suas posições se fortaleciam. No final da tarde, Rock começou a esperar seu vizinho, o tio Harry. Ele sairia do trabalho em 1 hora e ajudaria a Rock a chegar em casa no caminho. E ele fez mentalmente uma lista de compras com dinheiro suficiente. Depois do almoço, havia muito menos pessoas do lado de fora do supermercado. Que refeição deliciosa!
Aliviado, Rock cochilou por alguns minutos. Quando abriu os olhos, viu o espaço vazio de sua caixa à sua frente. Ali também estava todo o seu dinheiro, que as pessoas haviam lhe servido ao longo do dia. Rock imediatamente adivinhou o que havia acontecido. Belry não estava em lugar nenhum, o dinheiro havia sumido, o que significava que eles haviam se encontrado. A partir de então, essa história se repetiu várias vezes. Então, Belry rouba o dinheiro de Rock e, em seguida, outro louco é pego, que consegue roubar a caixa. Rock ficou furioso porque o alcoólatra Belry estava certo. Ele não deveria esperar nada de bom de estranhos. Isso significava que todos os seus planos, todos os seus esquemas, eram meras fantasias. A menos que ele pudesse andar. Os pensamentos negativos tomaram conta de Rock muito rapidamente. Junto com isso, o número de arremessadores ficou muito menor. E também por causa desse mau humor, conhecer novas pessoas quase não funcionava. Capítulo 5. Nesse meio tempo, a cigana Rosalia decidiu conquistar novos territórios. Hoje ela levou sua filha Annabelle para passear pela primeira vez. Ela vai aprender o básico da magia tradicional. Você vê quantas pessoas interessantes existem por aí. Todas elas têm seus próprios sonhos. Então, nós dois temos muito trabalho a fazer, e você fica falando de escola e educação. O que a escola vai fazer por você? Ela só vai tomar seu tempo. Você acabará se tornando uma velha diva. Então ninguém se casará com você. Ela admoestou sua filha de 10 anos. Mamãe, sou muito tímida para me aproximar de estranhos. Não posso ficar em casa? A filha Annabelle procura obstinadamente uma desculpa. O que você é, um homem, para ficar em casa? Há tanta beleza ao ar livre, tantas oportunidades. E você sempre é atraído para o lugar errado. A mãe indignada, Rosalia, persuadiu a filha, enquanto olhava para a próxima vítima. Ele era um homem de meia idade de aparência inteligente. Vou agir agora, e você observe com cuidado. Rosalia disse à filha e correu para encontrar o homem. Meu jovem, vejo que você tem algumas perguntas em mente. E isso é muito oportuno, porque agora mesmo o destino daqueles em quem você está pensando está sendo decidido. Dê a pena e eu lhe direi a melhor opção. Rosalia disse e ficou de frente para ele. Desculpe-me, mulher, mas não acredito em magia. Até logo. O homem respondeu educadamente e acelerou o passo. Acreditar é com você. Mas vejo que está pensando em outra pessoa, e que ambas estão mexendo com sua cabeça. Falando contra você. Disse Rosalia. O homem diminuiu a velocidade, mas não reagiu. Rosalia percebeu que havia atingido o ponto sensível do homem. Se ela continuar a não fazer nada, ele a deixará ir. Ela só está fingindo ser solitária e infeliz porque acredita nisso. E ele está bem perto dela. Ele é seu concorrente. Ele é forte, bem-sucedido e confiante. Não há nada que o detenha em seu caminho. Qualquer um que o subestime perde para ele. Pessoas descuidadas como você são os melhores ajudantes dele nos negócios e nas relações amorosas. Disse Rosalia, olhando por cima dos ombros do homem. O homem parou, olhou em volta, sussurrou algo para Rosalia e juntos se retiraram para um local isolado. O homem puxou sua carteira e tirou algumas notas grandes. Diga-me, como está me enganando? Perguntou ele. Não, ela ainda não está me traindo, mas às vezes ela tem esses pensamentos. Não entendo por que você hesita, você a ama. Você quer uma família, quer ter filhos e quer ser uma esposa fiel. Ela sabe como ser. Se você continuar protelando sua decisão, logo terá problemas. Ela não vai querer ir embora imediatamente. Ela vai querer se vingar de você por todos os anos que você desperdiçou. E ela prejudicará seus negócios. É isso que você quer? Disse Rosalia. O homem ficou surpreso com a pergunta inesperada. Ele parecia ter suor na testa. Você não vê tudo. É importante para mim saber de qual das minhas 3 mulheres estamos falando.
Disse o homem. O que o faz pensar que tem 3? Eu só vejo uma. As outras 2 têm você em uma rédea curta para usar quando precisar delas. Ambas têm opções melhores. Eles nem mesmo consideram você um parceiro sério. Disse Rosalia. O homem pensou por um momento. Depois ficou indignado com o fato de a cigana ter cometido um erro. Mas já era tarde demais. Rosalia já havia estudado o histórico do homem. O que fazer com essa verdade? Que ele mesmo lide com ela. E é hora de Rosalia passar para seu próximo cliente. Se quiser saber mais, amanhã traga alguns de seus pertences pessoais, joias, boas roupas íntimas ou roupas, pois hoje você já tem o suficiente. Rosalia disse ao homem. Ela saiu com pressa. Ela estava um pouco nervosa porque a sessão de demonstração para sua filha não tinha dado certo. O principal era encontrar o ponto de dor de uma pessoa. E pensar em opções para o curso dos eventos é uma questão simples. Depois de descobrir o ponto de dor, você aconselha a pessoa a se apressar com suas ações. E deixe que ela decida quais ações tomar. Se eles quiserem saber o resultado final, você promete a eles um resultado melhor. Isso se chama ilusão. Elas são todas iguais. Muito dinheiro, uma pessoa favorita, poder, inimigos derrotados e assim por diante. Mas em meus 40 anos de prática, ninguém jamais teve um desejo original. Portanto, aqui você pode prometer generosamente. Por seu sonho, eles estão dispostos a pagar qualquer valor. Em resumo, você e eu vendemos o sonho deles, entendeu? Rosalia se voltou para sua filha. Enquanto Rosalia e Annabelle discutiam apaixonadamente sobre a arte da magia, Rocky as observava de longe. Rocky as observava de longe. Sentado em seu carrinho de bebê, ele tinha seus próprios pensamentos. Mas assim que seus olhos se voltaram para a cigana, por algum motivo ele decidiu falar com ela. Ei, linda, venha cá. Tenho uma pergunta para você. Disse Rocky. Rosalia parecia saber imediatamente o que Rocky ia perguntar. Vejo que você é um cara legal. Bem, você tem um caminho difícil pela frente. Deixe-me ver sua mão. Bem, na verdade, você já passou pela maior parte das coisas difíceis. Agora é hora de você estar no limiar do sucesso e da felicidade. Você terá uma bela esposa. O dinheiro virá. Em breve, você terá uma casa grande. Todos o respeitarão e admirarão. Disse Rosalia sem esperar pela pergunta de Rocky. Não é isso que quero dizer. É tudo muito improvável. Diga-me só uma coisa, e na sua opinião, há mais pessoas boas ou mais? Perguntou Rocky. E o que você acha disso? Perguntou Rosalia. Acho que nem boas nem mais, na verdade, mais indiferentes. Rocky respondeu. Você pensa assim porque precisa dos outros. Mas quando começar a confiar em si mesma, verá as pessoas de uma perspectiva diferente. Disse Rosalia. Agora você está apenas tentando me fazer sentir melhor. Mas eu não acredito mais em contos de fadas. E você tem razão em supor que isso não é para você. Você quer ação. Se quiser saber como, você pode fazer isso. Eu lhe direi a melhor maneira. Rosalia disse. Não, não precisa. Eu mesmo farei isso. Respondeu Rocky. Com as palavras da cigana, Rocky ouviu exatamente o que precisava naquele momento. As pessoas são indiferentes, ele decidiu para si mesmo, e quando se cansou de se torturar com esses pensamentos, decidiu não pensar mais nisso. Alguns dias depois, surgiu novamente uma discussão entre Rocky e Belry. Belry estava insatisfeito com o fato de Rocky estar sendo mais servido, e Rocky o convenceu de que ele tinha a oportunidade de ganhar dinheiro legal de forma discreta. Depois de um tempo, Belry até acreditou. Olhe, você parece ser um cara inteligente. Segui seu conselho e me ofereci para ajudar um homem em suas tarefas. Ele aceitou. Belry ficou em êxtase. Bem, isso é ótimo.
Você só precisa fazer um bom trabalho e não decepcioná-lo. Se o cavalheiro estiver satisfeito, ele o convidará mais tarde. Rock o incentivou. Com esse estado de espírito positivo, Beori saiu para fazer uma tarefa simples na casa. Ele prometeu voltar em 2 dias, mas voltou em 4. Todo machucado e com hematomas. Mal conseguia andar de pé, gemendo e se lamentando. Não, ele estava certo, realmente estava. As pessoas não têm mais nada de sagrado. Onde é que um cidadão do mundo pode ser forçado a trabalhar e depois ser chicoteado em vez de ser agradecido? Beori ficou indignado. Você já levou uma surra? Perguntou Rock. Primeiro eles me obrigaram a arar como um escravo. Depois me bateram e me jogaram em um lixão. Mal consegui encontrar o caminho de volta. Quando Rock ouviu a história de Beori, ele ficou triste. Mas Beori não contou toda a verdade. Ele não disse que o senhor havia lhe pago um salário justo pelo seu trabalho. Ele já havia bebido o dinheiro. Ele não lhe disse que havia roubado algo da casa do senhor e que havia sido pego. Foi por isso que ele foi espancado. Mas ele não queria contar tudo isso a Rock. Mas Rock passou a acreditar que o mundo não era tão bondoso como sua avó havia lhe contado. O medo e a decepção se instalaram nele. Alguns dias se passaram. Rock tinha medo de conhecer novas pessoas. Mas um dos transeuntes tomou a iniciativa. Meu jovem, reconheço seu direito constitucional de trabalhar. Se quiser, posso lhe oferecer um emprego simples. Você será capaz de fazer isso. Tudo o que precisa fazer é sentar-se em frente a uma tela e observar o que acontece. Como você vê isso? Perguntou um homem mais velho e respeitável. Rock se lembrou da história de Beori e recusou. O homem se desculpou educadamente e foi embora. Na verdade, esse era o emprego perfeito para Rock. O respeitável homem era gerente de um andar. Na época, ele estava precisando urgentemente de um assistente de segurança para vigiar as câmeras de segurança. Rock perdeu a oportunidade. O motivo foi sua atitude pessimista em relação à vida, que ele havia formado há pouco tempo e não por sua vontade. Capítulo 6. Em apenas 1 ano de trabalho na fábrica, Lucy conquistou muitas coisas. Todos os funcionários a adoram. Durante esse ano, ela conseguiu ler muitos livros. Ao mesmo tempo, ela estava se preparando para entrar na faculdade de medicina. Ela sonhava ainda mais com a vida estudantil de amanhã. Ela sonhava com o dia em que começaria a trabalhar como médica. Isso a motivou e a levou adiante. A concorrência para a medicina neste ano também era alta. Por mais que Lucy tentasse, não conseguia ser admitida. No caminho para casa, ela suspirou e garantiu a si mesma que no próximo ano conseguiria. A mãe de Lucy ficou a manhã inteira esperando uma ligação da filha. Ela está preocupada com os resultados do exame. Lucy está sentada perto da janela. Ela tem vergonha de lhe dizer que não foi aprovada. A mãe decide ligar ela mesma e, pela voz triste da filha, percebe que não há boas notícias. Mamãe, será que eu não devo ser médica? Será que não vou conseguir nada nesta vida? Lucy geme. Filha, lembra-se de suas regras? Todo pensamento negativo deve ser transformado em um pensamento positivo. Ninguém conhece as regras desse jogo melhor do que você. E a ciência agora está tentando jogar essa situação para si mesma. Disse a mãe. Lucy pensou por um momento. Ela não conseguia encontrar nada de positivo no fato de ter sido reprovada mais uma vez nos exames de admissão. Então, sua mãe decidiu apoiá-la. Quando uma porta se fecha para uma pessoa, outra se abre. Não temos a intenção de conhecer o futuro, por isso não é fácil acreditar nele. Mas se você olhar para trás, poderá ver isso claramente. Há 1 ano, você também estava chorando. Mas a vida não parou por aí. Você aprendeu a ganhar dinheiro. Fez bons amigos. Muitas coisas interessantes aconteceram em 1 ano. Agora multiplique esse ano por 2. Mãe, se você olhar dessa forma, vai ficar presa em uma rotina a vida inteira.
Sinto que toda vez que falho, só estou enganando a mim mesma. Lucy não parava de reclamar. Venha para casa e conversaremos sobre tudo em detalhes. Terei sua torta de cereja favorita pronta para você, disse sua mãe. Lucy desligou o telefone e olhou novamente pela janela. Depois de um momento, ela se deu conta de que queria comprar alguns presentes para sua mãe e seu padrasto. No caminho para a loja, ela teve uma ideia brilhante. Mesmo que não conseguisse entrar, ela tinha um lugar onde era bem-vinda e assava sua torta de cereja favorita. Mesmo que não se tornasse uma estudante, ela tinha um lugar para onde correr e se esconder de seus pensamentos sombrios. Finalmente, ela encontrou algo a que se agarrar. Na loja mais próxima, comprou alguns doces, algo para sua mãe. Ela saiu da loja animada. Chegaria o momento em que ela seria ela mesma nesta cidade. Ela trabalharia na melhor clínica e ajudaria os que estavam sofrendo. Lucy ficou absorta em seus sonhos por um momento e não percebeu que havia pulado na estrada quando o semáforo ficou vermelho. Ela foi parada pelo barulho das rodas do carro e pela forte indignação do homem ao volante. Lucy se assustou com o som e tentou se afastar, mas caiu embaixo das rodas do carro. Felizmente, o carro já havia parado. O homem ao volante ficou ainda mais assustado. Ele saltou do carro, aproximou-se das crianças e continuou a se indignar. Desculpe, eu estava distraído. Sinto muito, eu os assustei. Lucy suplicou e quase chorou. Seu olhar de pena teve um efeito sobre o homem. Ele parecia menos ameaçador agora, mas continuou a repreendê-la por sua desatenção. Lucy tentou se levantar, mas isso não costumava ser uma tarefa fácil para ela. Os homens perceberam e a ajudaram a se levantar da calçada. Ela está bem? Perguntou ela. Estou bem, não se preocupe. Vou me recompor e voltar para a calçada, disse Lucy, pegando suas coisas espalhadas. Entre no carro, eu a levarei para onde precisar ir, murmurou o homem. Lucy sentou-se no banco da frente do carro, embora não precisasse ir a lugar algum. Ela estava preocupada, o que assustou o homem. Para onde você estava indo? Perguntou ele. Não preciso ir a lugar nenhum. Estou hospedada na casa de parentes do outro lado da rua. Vim até a loja para comprar hotéis para minha mãe. Ainda não entrei na faculdade de medicina e amanhã vou para minha aldeia. Ela disse. Então, você é uma garota do interior? Sim. Sem ofensa às minhas emoções, mas não me entenda mal. Quem quer ir para a cadeia por nada? Você pulou fora do caminho. Eu estava distraído com meus próprios pensamentos e estava de mau humor. Por que você estava de mau humor? Perguntou Lucy. Coisas de negócios. Meu próprio negócio consome muita energia, e minha família não está bem. Minha filha está estudando no exterior e está com problemas com a lei. E agora eu tenho que ir para o outro lado do mundo e lidar com problemas desnecessários novamente. E eu só era necessário aqui em meu escritório de advocacia. Não sei o que os jovens têm em suas cabeças. A cada passo do caminho eles fazem alguma coisa. O homem estava indignado. Acho que há algo de positivo no que está acontecendo. Lucy disse. Você está tirando sarro de mim. O que poderia ser positivo nisso? Bem, para começar, você é necessário em todos os lugares. E você também tem a possibilidade de viajar para diferentes países a qualquer momento. Mesmo que seja para resolver problemas, você tem uma filha. Deixe-a brincar por enquanto, mas no futuro ela pode se tornar uma boa especialista. Tente pensar sob esse ponto de vista. Disse Lucy. O homem sorriu, considerando essa jovem uma criança ingênua. Você não veio aqui. Acho que seus pais também estavam chateados? Perguntou ele. Eu nunca vi meu pai, embora ele esteja vivo. Minha mãe não está chateada, ela está me esperando. Ela prometeu fazer minha torta de cereja favorita para minha chegada. Quando ele disse isso, parei de me arrepender por não ter vindo. Tenho um lugar para onde voltar.
Algumas pessoas podem não ter isso. Lucy disse. Você é muito inteligente para a sua idade. Disse o homem. Receio que a inteligência não seja determinada pela idade, mas pela experiência de vida de uma pessoa. Como você pode ver, tenho grandes problemas de saúde. Não é fácil conviver com isso. Tive que endurecer meu espírito desde a infância, caso contrário, não conseguiria sair em público. Fico feliz por você. Eu respeito pessoas assim. Disse o homem. Mas o segundo grande golpe foi não ter entrado na faculdade de medicina. Então me convenci de que agora eu poderia trabalhar e descansar por um ano. E foi o que fiz. Trabalho em uma grande fábrica. Eles me amam muito e estão esperando que eu volte. Disse Lucy. Durante aqueles 15 minutos em que o homem estava andando pelo quarteirão, eles tiveram tempo para conversar sobre as coisas mais importantes de suas vidas. O homem irritado agora estava completamente calmo. Ele ouviu a jovem com interesse e acenou com a cabeça após cada uma de suas reflexões. Você fez muito bem em escolher essa estratégia de vida, sabe, a vida é uma luta e, se você não for forte, pode se quebrar. E vejo que você já se tornou forte, o que significa que terá muitas conquistas. Disse o homem. Então eles se encontraram. Acontece que o nome do homem é Noah. Ele dirige uma empresa de construção. A filha de Noah, que está causando estragos no exterior, tem a mesma idade de Lucy. Noah estava realmente admirado com o espírito e a sabedoria da garota. Sabe de uma coisa? Eu gostaria de ajudá-la. Estamos terminando um prédio de apartamentos em um ano, e você terá de se matricular novamente nesse meio tempo. Quando vier à cidade, não deixe de ir ao meu escritório. Eu lhe darei um apartamento em meu prédio. Você terá seu próprio apartamento na cidade. Que essa seja a sua motivação. Disse Noah. De verdade, estou até envergonhado por você ter que fazer uma despesa tão grande. Nem pense nisso. Sempre me interesso por pessoas com ideias claras. Elas são o tipo de pessoa de quem o mundo inteiro depende. Disse Noah. Em seguida, ele tirou um cartão de visita do bolso e o entregou a Lucy. Eles se despediram cordialmente. Finalmente, Noah percebeu que Lucy não estava particularmente satisfeita com seu presente. Acho que não fui muito convincente. Que tal você vir à minha casa amanhã e assinarmos um contrato? Dessa forma, terei certeza de que cumprirei minhas promessas. Seria melhor para mim também. Disse Noah. Lucy tinha toda a intenção de recusar um presente tão generoso. Mas Noah parecia estar falando sério sobre sua promessa. No dia seguinte, por insistência dela, eles conseguiram assinar um contrato em papel. Uma cópia permaneceu no escritório de Noah. A segunda cópia, carimbada e assinada, Lucy colocou em sua bolsa a caminho da estação de ônibus. Ela se lembrou das palavras de sua mãe. Uma porta se fecha, outra se abre. Quem diria que seria tão fácil para ela conseguir a casa com a qual outras pessoas sonhavam há décadas? Lucy voltou para casa animada. Ela foi recebida por sua mãe e seu padrasto Hugh. Capítulo 7. Depois de uma longa noite em família, Hugh dormiu demais pela manhã. Ele estava atrasado para a loja. Felizmente, o supervisor ainda não estava em seu posto, apenas seu assistente estava lá. O jovem e ambicioso Harvey. Bem, Hugh, você saiu para uma festa ontem de novo? Perguntou Harvey com ironia. Eu não diria que festejei muito. Foi uma modesta reunião de família. Qual foi a ocasião, se não se importa que eu pergunte? Minha enteada Lucy foi para a cidade há um mês, não conseguiu entrar na faculdade de medicina. Fiquei com pena da garota. Ela passou o ano inteiro se preparando, mas ganhou uma fortuna. Por acaso, ela se deparou com um rico benfeitor, que ficou com pena dela e prometeu lhe dar um apartamento, não apenas de boca em boca, mas assinou um contrato diretamente com ela. É assim que acontece. Então, comemoramos esse evento em um pequeno círculo. Hugh disse. Que interessante.
Embora você não tenha me dito que tinha uma enteada tão interessante. Então, em 1 ano você vai se mudar para a cidade? Oh, não, qualquer um de meus funcionários discordaria. Esse apartamento, se realmente for para ela, vai ser difícil para essa garota. Ela terá uma vida difícil. Pelo menos ela viverá em seu próprio apartamento. Minha querida e eu já temos o suficiente com nossa casa de campo. Disse Ryu. Você não deveria dizer isso, Ryu. Não há nada de bom para fazer nesta cidade. Não há perspectivas. Se você quiser sair, terá que passar o dia inteiro. Um dia você tem dinheiro e no outro não tem. Na cidade, é diferente. Eles têm dinheiro de sobra. E se você tiver seu próprio apartamento, poderá viver feliz para sempre. Disse Harvey sonhadoramente. É isso mesmo, de fato. Mas tudo isso é interessante para os jovens. E nós, idosos, não estamos mais a fim de fazer tudo isso. A propósito, Harvey, venha cá. Disse Ryu. Ele parecia ter acabado de ter uma ideia brilhante. Harvey se aproximou dele, inclinou-se mais e sussurrou em seu ouvido. A enteada não é uma garota ruim por si só. E você conseguiu para ela um namorado invejável, promissor e bonito. Por que não vai atrás dela? O que você acha, uma perna mais curta que a outra? Foi assim que Deus a fez. Mas sua mente e seu caráter são bons o suficiente. Ryu disse. Você está louco, Ryu? Olhe para mim, como você diz, sou um noivo muito cobiçado. Tenho garotas me perseguindo. Não dou a mínima para uma inválida. Respondeu Harvey. Ryu não continuou a conversa. Seu diálogo foi seguido por seu outro colega, Charlie, um soldador. Charlie não disse uma palavra, mas apenas observou silenciosamente a conversa entre Ryu e Harvey. Quando Harvey voltou ao escritório, Charlie foi procurá-lo. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. Eles tinham quase a mesma idade. Eles passavam muito tempo juntos e não escondiam nada um do outro. Charlie decidiu propor uma ideia interessante a seu amigo Harvey. Quando Charlie saiu do escritório, Harvey se perguntou como ele havia deixado passar uma ideia tão interessante. Não importa o que digam sobre esse Charlie, sua cabeça funciona. Ele teve uma boa ideia. Agora, tudo o que restava era fazer com que Ryu falasse mais francamente e agisse. Alguns dias depois, Harvey decidiu entrar em ação. Ele chamou Ryu em seu escritório e lhe fez várias perguntas sobre sua família. O velho, ingênuo por natureza, disse as coisas como elas eram, e Harvey só se beneficiou com isso. Ryu, o que você estava dizendo sobre a sua enteada? Achei que talvez devesse flertar com ela. Harvey disse. O que estou dizendo a você? Você não vai se arrepender, ela é uma boa menina, faz tudo em casa, ganha seu próprio dinheiro e, além disso, pode plantar um jardim com flores e legumes. Ela não dirá nada a ninguém. E você é um cara decente. Você precisa de uma governanta. Ryu ficou satisfeito. Mas, já que é assim, fale-me mais sobre ela. Quero conhecê-la algum dia. Ryu deu todas as informações sobre sua enteada. Harvey ouvia tudo com atenção e, ao mesmo tempo, uma ideia se formou em sua cabeça, mas para realizá-la ele precisava da ajuda de Ryu. E ele era um homem gentil, e poderia não concordar. Talvez Harvey tivesse que esperar por uma chance. Capítulo 8. Rock havia economizado algum dinheiro recentemente e decidiu procurar uma profissão. Ele se matriculou em um curso. É difícil chegar lá em uma cadeira de rodas, mas ele é determinado. Ele concluiu o curso com sucesso. Agora ele tem um certificado de contador assistente em suas mãos. Tudo o que lhe restava fazer era encontrar uma vaga adequada e passar por algumas reuniões estressantes. Mas cada reunião se tornou um desafio especial para ele. Ninguém lhe diz na cara que não precisam de pessoas com deficiência. São seus próprios sentimentos de inferioridade que o corroem por dentro. Hoje à noite, ele tem uma grande entrevista de emprego. Rock ficou nervoso a noite toda e não conseguiu dormir.
Pela manhã, chegou à conclusão de que, de qualquer forma, não tinha nada a perder. Se conseguisse o emprego, tudo bem, mas se não conseguisse, não teria nada a perder. Ele não tinha nada a perder. Ele voltaria a mendigar no território de Belry. A entrevista foi conduzida por uma moça de modos rudes. Ela deu uma olhada no currículo de Rock. Depois o examinou da cabeça aos pés. Rock ficou imediatamente desconfortável em sua volumosa cadeira de rodas. Mas sou independente. Posso cuidar bem das tarefas domésticas. Não vou decepcioná-la. Disse Rock, incapaz de resistir ao olhar de apreciação da garota. Isso pode ser verdade. Mas nunca trabalhamos com alguém tão especial como você antes. Não sei como meu supervisor se sentiria em relação a isso. Talvez eu mesmo possa tentar falar com ele? Perguntou Rock, incerto. Isso não será necessário. Eu mesmo vou falar com ele. Disse a moça e saiu de seu escritório. Depois de alguns minutos, ela voltou da porta, jogou o currículo de Rock na frente dele e disse: sem ofensa, mas não podemos aceitá-lo. Por favor, pegue o próximo. Disse a moça. Se Rock já havia se forçado a superar suas inseguranças antes, dessa vez ele surtou e decidiu que era melhor nunca se relacionar com pessoas normais e sãs. A raiva e o ressentimento fervilharam dentro dele. Ao sair do centro de negócios, ele rasgou seu currículo em pequenos pedaços e os espalhou pelo saguão. Em seguida, interceptou sua cadeira de rodas e correu para o calcanhar, onde não era bem-vindo na companhia do sem-teto Belry. Belry apareceu, como era de se esperar, não muito feliz em ver seu rival novamente. Eles iam viver assim, não iam? Como esquilos em uma roda. Massas empilhadas de lixo biológico. Que nunca aceitaram você. E eu o avisei, eles são movidos apenas por seus próprios interesses. Eles só respeitam o poder e só aceitam as coisas por medo. O que você tem contra eles? Nada contra eles, você é fraco, inferior. Eles só têm consideração pelos fortes, ao lado de pessoas como você, eles perdem a força. Embora eles não admitam isso. Belry continuou a amar sua filosofia. Sim, ele estava certo. Eu ainda estava me saindo bem na escola. Mas essas entrevistas estão me matando. Se eles têm receio de trabalhar com uma pessoa deficiente, por favor, calem-se. Eu vou embora e nunca mais volto. Não vou pedir de novo. Mas não. Eles fazem questão de enfatizar isso. E depois pedem desculpas por isso. As meninas e mulheres jovens são especialmente boas nisso. Agora eu as odeio. Rock disse. Meu jovem, não julgue os tolos pelos outros. A voz de uma mulher soou de repente ao lado de Rock. Ele desviou o olhar da mesa, olhou para cima e viu uma bela jovem parada à sua frente. Ele olhou para ela com surpresa. Ela continuou a conversa. Está claro que você tem pouco poder sobre seu corpo, mas tem poder sobre seus pensamentos e palavras. Procure o significado positivo em cada momento desagradável. Geralmente, ele não é óbvio, mas aparece um pouco mais tarde. Eu, por exemplo, não consegui entrar na faculdade de medicina por 2 anos seguidos, mas durante esse tempo trabalhei, fiz amigos e cresci. Disse a garota. Rock não sabia o que responder e hesitou. Você não pode dizer que essa garota é apenas reconfortante porque ela mesma tem os mesmos defeitos físicos que ele. Enquanto pensava, a garota se despediu e seguiu seu caminho. Rock a observou e viu o esforço que a garota fazia para dar cada passo. Apesar disso, a garota mantém as costas retas e a cabeça erguida. Ela também sabe como alcançar as pessoas. Neste momento, algumas de suas frases já foram divulgadas. Capítulo 9. Hugh chegou ao trabalho hoje de mau humor. Harvey ficou feliz com isso. Era a ocasião oportuna que ele estava esperando há muito tempo. Tio Hugh, diga-me por que você está de mau humor. Sua namorada o magoou novamente? Perguntou Harvey. Sim. Quem mais poderia ser? Ela é tudo o que eu tenho.
Ela sabe disso. Por isso, mexe comigo do jeito que quer. Eu tento não reagir muito às suas palhaçadas. Afinal de contas, não somos mais jovens. E eu não tenho para onde ir. Deixei minha antiga casa para minha esposa e meus filhos. Quando nos divorciamos, fiquei apenas com uma camisa. Minha Kate me acolheu sem censura. É por isso que eu a respeito. Hugh disse. Ah, estou entendendo. Bem, então, Hugh, você está vivendo em um barril de pólvora. As mulheres são instáveis em suas opiniões. Um dia ela é gentil e, no dia seguinte, alguém a está criticando. Ela vai lembrá-lo de quem é o chefe. Esse parece ser o caminho a seguir. Disse Harvey. Hugh ficou triste e pensativo. Harvey estava esperando por isso. Mas você, não se mate assim, tio Hugh. Sempre há uma saída. Para que uma garota comece a respeitá-lo, você precisa ter um bom argumento, entendeu? Disse Harvey. Que tipo de argumento? Eu a amo, estou disposto a dar o último centavo do meu salário, estou aceitando-a. Que outro argumento poderia haver? Ele acenou com as mãos para Hugh. Suponha que você tenha sua própria casa ou um carro novo, esse seria um argumento forte. Isso faria com que ela contasse com você, com suas palavras. Mas, enquanto você morar na casa dela, ela pensará que você tem uma licença de pássaro. Você precisa pensar em fortalecer sua posição. Disse Harvey. Não sei onde você quer chegar com isso. Como assim, fortalecer sua posição? Hugh ficou surpreso e esperou atentamente pela resposta de Harvey. Harvey percebeu que seu estratagema havia funcionado. Agora ele podia dar uma dica de seus planos. Da última vez, você me disse que um cara rico havia prometido à sua enteada um apartamento na cidade. Esse apartamento na cidade, você sabe, vale 10 casas no campo. Portanto, se você e eu fizermos uma pequena transação, há uma chance de conseguirmos uma boa parte de todas elas, entende? Não se preocupe, sua enteada não vai se machucar muito. Ela não vai ficar na rua. Ela ainda terá metade deste apartamento. Harvey aceitou a situação com calma e explicou com os dedos. E o que seria necessário para fazer isso? Perguntou Hugh. Suponha que eu me case com sua enteada e, depois de um tempo, ela queira se divorciar de mim e eu me oponha. Então, teremos de nos divorciar nos tribunais e dividir os bens adquiridos em conjunto. Se você fizer tudo certo, esse apartamento deverá ser adquirido em conjunto, e então o dividiremos igualmente. Sua enteada comprará sua própria casa. Eu dividirei minha parte com você. Como você pode ver, todos recebem sua parte do bolo. Ninguém fica de fora. Disse Harvey. Hugh pensou sobre isso por um momento. Não, acho que é muito perigoso. Ele não vai lhe dar metade do apartamento. Ele acenou com a mão. Obviamente, ele não vai lhe dar de bom grado. É por isso que há um julgamento. Quando o tribunal decide, até mesmo os milionários abrem mão de metade de sua propriedade. Mas você não precisa se preocupar com essa metade. Tudo o que você precisa fazer é tirar uma foto desse contrato no papel. Quero dar uma olhada nas transações e reunir informações. E segundo, só preciso saber onde sua enteada trabalha. Vou fazer minha parte. Vou conhecê-la e partir seu coração. Harvey disse. Ei, meu jovem, você tem muita coragem, não tem? Você não pode fazer isso. Não vou deixar você fazer isso. Você precisa ter consciência. Não se pode tirar uma criança deficiente de alguém assim. Deus o castigará. E eu não deveria estar envolvido. Hugh ficou indignado. Então você se recusa a me ajudar? Perguntou Harvey. Por que eu deveria ajudá-lo em assuntos obscuros? Por quem você me toma? Para mim, a consciência e a honra vêm em primeiro lugar. Disse Hugh. E você, tio Hugh, sente-se, ainda não terminamos. Bem, digamos que sua consciência e honra estejam em primeiro lugar.
mas os vergalhões e as cantoneiras desaparecem regularmente de seu lote. Há testemunhas que o viram vendendo-os separadamente e embolsando o dinheiro. Mas se o chefe descobrir, o que acontecerá com sua consciência limpa e sua honra? Disse Harvey. Ficou claro que Hill não esperava uma manobra tão desonesta de seu jovem colega. Ele voltou a se sentar e perdeu o fio da meada da conversa. De fato, ele e seus homens tinham o hábito inofensivo, às vezes, de vender peças indesejadas da fábrica. Mas ele nunca havia pensado que alguém poderia usar isso contra ele. Como resultado de uma discussão desagradável, Hill teve que concordar com todas as condições de Harvey ou seria demitido do emprego. E ainda a Kate em casa com suas reivindicações, ela certamente não tolerará o desemprego dele em sua casa. Alguns dias depois, ela discretamente pegou o contrato de transferência do apartamento e fez uma cópia para Harvey. No mesmo dia, ele lhe deu o endereço da fábrica onde Lucy trabalha. E Harvey até exigiu a foto dela para que fosse mais fácil encontrá-la no meio da multidão. Capítulo 10. Por que você ainda está sentada aí, loirinha? Dê-me sua mão. Você já deveria estar no auge do seu jogo. Por que você vive de olhos fechados? Perguntou a cigana Rosalia, que cruzou com Rock novamente hoje. Que sucesso! Eu já tentei isso. Não deu certo. Acho que meu destino agora é mendigar na rua. Disse Rock. Ei, não fique tão triste. Vejo que você vai se sair bem. Quando você se cansar de ver o lado negro da vida, talvez comece a se dar conta disso. Até lá, fique aqui, queimando ao sol. Disse Rosalia, depois acenou com a mão e continuou seu caminho. Veja, eu lhe disse isso. Rosalia se virou para a filha. As pessoas organizam suas vidas. É assim que elas veem o mundo. Se quiserem, ficam onde estão. É por isso que devemos lhes contar apenas os melhores cenários. Elas pagam generosamente por isso. E como pagaram generosamente, inconscientemente começarão a acreditar em todas as coisas boas. Esse é o segredo da nossa mágica. Ele contou à filha os prós e contras de sua profissão. Quando a cigana foi embora, Rock voltou a ter pensamentos sombrios. Talvez realmente existam algumas possibilidades, mas ele ainda não foi capaz de compreendê-las. Olá, como vai? Vejo que está mais alegre do que da última vez. Você conseguiu encontrar algo positivo no negativo. Murmurou a garota para ele. Rock olhou para cima e ficou convencido quando viu um rosto familiar. Era a mesma garota que, ultimamente, estava falando alguma filosofia banal sobre o certo e o errado. Oi, sim, está tudo bem. Rock respondeu automaticamente. O elogio da garota mudou instantaneamente seu humor. Isso é ótimo. Continue com seu bom trabalho. Eu também estou indo bem. Casei-me recentemente. Agora tenho alguém para cuidar. Estou prestes a entrar em meu 3º ano. Tudo isso se deve ao fato de eu continuar acreditando em coisas boas. Isso me mantém vivo. Se você me der licença, vou correr para casa. Tenho que fazer o jantar antes que meu marido chegue em casa. Disse Lucy. E se apressou em seguir seu caminho. Rock olhou para ela novamente. Sorte do marido dela, pensou ele. Ele observou atentamente a força com que ela movia os pés e a persistência com que seguia em frente. Sua força de vontade era evidente em cada passo. Todos deveriam ter essa força e esse espírito para ir de um ponto a outro. É realmente um grande desafio para Lucy. As caminhadas consomem muito de seu tempo e energia. Normalmente, depois de cada ida à loja ou à farmácia, ela precisa de um tempo para descansar para poder continuar sua jornada. Hoje, ela se sente dolorida e cansada por inteiro. Ela trabalhou o dia todo e depois foi à loja, carregada com uma sacola de mantimentos. Subir as escadas até o 4º andar é outro desafio para ela. Há 2 meses, Noah ligou para ela e disse que a casa estava completamente construída. A mãe de Lucy ajudou a consertar o interior da casa. Harvey ficou muito feliz.
E quando ele viu um espaçoso apartamento de 2 quartos perto do centro, ficou completamente sem palavras. Quanto lhe custaria vendê-lo? Ele exigiu exatamente a metade desse valor. É uma fortuna e tanto. Agora, tudo o que resta é organizar uma pequena confusão para levar isso à sua conclusão lógica. Tenho que ir à cidade por alguns dias, passarei na fábrica para pegar alguns documentos. Se quiser, posso passar lá e cumprimentar seus pais. Disse Harvey. Lucy ficou feliz, todo pai sonha com um genro tão atencioso. Ela estava grata a Harvey. Isso seria ótimo. Senti muita falta deles. Vou comprar alguns presentes, diga olá para mim e não se esqueça de convidá-los para nos visitar. Se eles vierem, podemos fazer uma festa de inauguração da casa. Você está sonhando, Lucy. Eu também acho. Seria bom se eles viessem com mais frequência. Disse Harvey. No dia seguinte, depois de mandar Harvey para casa, Lucy ligou para a mãe dele. A mãe de Harvey é muito atenciosa comigo. Ela vai à cidade e vem ver você. Estamos nos saindo muito bem e vamos nos sair ainda melhor. Se você e Hugh puderem encontrar uma oportunidade para nos visitar. Ela disse. Estamos muito felizes por você. O que acha da casa nova? Perguntou mamãe. Mãe, é maravilhosa. Tanto espaço, tanta luz e conforto. Ainda não consigo acreditar que consegui tudo isso tão facilmente. Então, o que você decidiu fazer ou está casada e feliz? Perguntou minha mãe. É claro que estou. Estou me preparando dia e noite. O casamento em si, mas ninguém pode cancelar o sonho. Disse Lucy. Capítulo 11. Harvey chegou em segurança à cidade. Os papéis e alguns negócios lá eram apenas uma desculpa. Ele pretendia se encontrar com Hugh e conversar com ele sobre outros planos. Tudo correu bem. Lucy recebeu os convidados com alegria e os enviou aos pais com gratidão. Cathy preparou uma mesa suntuosa naquele dia. Era costume da família respeitar uns aos outros e, portanto, respeitar a outra metade dos outros membros da família. Lucy nunca havia dito uma palavra ruim sobre Hugh em toda a sua vida, embora ele tivesse entrado na vida de sua mãe quando ela já era maior de idade. Hugh respondeu da mesma forma. Ele tratava Lucy como se ela fosse sua própria filha. Se não fosse por esse Harvey e seus esquemas desonestos. Um dia, Harvey pediu para ir à fábrica com Hugh. Afinal, eram velhos colegas. Trabalhei lá por 5 anos. Gostaria de ver meus companheiros e pagar uma cerveja para eles. Disse Harvey. Hugh estremeceu. Ele ainda tinha medo de que Harvey contasse ao seu chefe o que estava sujo e fosse demitido. Quando Harvey se casou com Lucy e eles se mudaram para a cidade juntos, Hugh deu um suspiro de alívio. Ele esperava que Harvey não desse um passo tão traiçoeiro, e se ele vivesse com Lucy e visse como ela era maravilhosa? E se ele decidisse que não havia necessidade de ter todo esse trabalho quando eles poderiam viver juntos em seu próprio apartamento? Mas Harvey tinha planos de longo alcance para sua vida. Lucy não fazia parte deles. Assim que saíram de casa, Harvey começou a falar. Hugh, só resta uma coisa a fazer. Agora precisamos de sua ajuda ativa. Hugh fez uma pausa e olhou silenciosamente para Harvey. Ele ainda tinha esperanças de mudar de ideia. Mas Harvey o interrompeu. É hora de pensar no divórcio. Não posso fazer isso sozinho. Lucy é muito gentil. Não posso nem mesmo brigar com ela. É por isso que não há nada do que reclamar. Sua comida é sempre boa e sua casa está sempre em perfeita ordem. Percebi que ela ouve a mãe sem reclamar. E você é a única pessoa que pode influenciar a mãe dela. Disse Harvey. E o que você quer que eu faça? Por que não diz a ela que estou lhe dando o benefício da dúvida? Se ela perguntar por quê, dê a entender que você suspeita que eu esteja sendo infiel a Lucy. Hugh não entendia por que essa complicação era necessária. Então Harvey teve que explicar tudo com os dedos.
Sua esposa ama muito sua filha. Se ela achar que o genro, ou seja, eu, a está traindo, isso será um golpe para ela. Então, de acordo com a lógica de uma mulher, ela vai querer evitar que a filha se torne amarga. Sem perceber, ela começará a interferir em nossas vidas. Como Lúcia obedece em tudo, ela logo acreditará que eu a estou traindo. Esse é um argumento forte o suficiente para pedir o divórcio. Disse Harvey. Hugh balançou a cabeça. Que garoto conivente ele é aos 25 anos. Ele tentou mais uma vez mudar de ideia, mas sem sucesso. Harvey lembrou-se novamente dos pequenos pecados de Hugh no trabalho e ameaçou ir imediatamente contar tudo ao diretor da escola. Esse era o objetivo de Harvey. Depois da conversa, ele ficou na cidade por mais 2 dias. Ele se fartou das delícias culinárias de Kate e correu para a cidade, onde está esperando por sua atenciosa esposa Lucy. Mas ele não voltou para casa. Ficou desaparecido por mais 2 dias. Lucy decidiu manter silêncio sobre o fato. Se ele achasse conveniente, ele mesmo lhe contaria, pensou ela. Capítulo 12. 2 semanas se passaram desde a viagem à cidade. Harvey não passou a noite em casa novamente. Lucy tentou descobrir discretamente. Ele deu de ombros, dizendo que havia sido convidado para substituí-la no trabalho. Ela acreditou. Na verdade, eles haviam se mudado recentemente para a cidade e Harvey havia aceitado um emprego como técnico em uma grande empresa. Eles eram frequentemente chamados para trabalhar à noite e, nessas ocasiões, o coração de uma mãe sentia que algo estava errado. Kate acordava de manhã e não conseguia voltar a dormir, então começava a acordar o marido para que ele não ficasse tão entediado. Hugh queria dormir mais um pouco, mas sua esposa era persistente. Ela preparou 2 xícaras de café quente e as levou para o quarto. Por que está me acordando tão cedo? Tenho que ir trabalhar. Eu queria descansar um pouco. Hugh estava indignado. Tive um sonho ruim. Nele, eu vi a Lucy com o Harvey. Ela estava sentada no canto, chorando por algum motivo. E esse Harvey estava fazendo uma espécie de coven no apartamento dela. Achei que havia algo errado no relacionamento deles. Você não acha? Perguntou Cathy. Hugh se lembrou das tarefas de Ruslan. Ele teria ficado quieto, mas Harvey o avisou que voltaria em 2 meses para verificar se ele tinha feito a coisa certa ou não. E por dias Hugh não conseguia encontrar a oportunidade certa. E agora ele encontrou a oportunidade certa. Na verdade, acho que esse Harvey é infiel à nossa filha. Essa é a minha perspectiva masculina. Não seja tão duro consigo mesmo. É melhor conversar com sua filha e dar uma boa olhada nele. Se não o fizer, pode ser tarde demais e quem sofrerá será ela. Disse Hugh. Na mente de Kate, todos os quebra-cabeças se encaixavam. Primeiro, Lucy havia lhe contado que Harvey não havia voltado da cidade imediatamente. Depois, o pesadelo dela. E depois a premonição de Hugh. O processo havia sido colocado em ação para afastar os pensamentos perturbadores. Cathy ligou para a filha à tarde. Não fui trabalhar hoje. Não dormi bem ontem à noite. Esta manhã, estava me sentindo arrasada. O Harvey foi trabalhar especialmente anteontem e ainda não apareceu. Acho que ele está sob muita pressão na nova casa. Disse Lucy. Tem certeza de que ele realmente está no trabalho? Perguntou a mãe. A mãe de Harvey não é propensa a ter casos paralelos. Então, podemos encerrar o assunto. Disse a filha. Kate ouviu Lucy. Mas ela não estava calma. Por outro lado, ela tinha apenas 20 anos. Kate se lembrou de como ela mesma era ingênua na sua idade. Parecia que, sem sua intervenção ativa, a filha não enfrentaria o marido traidor. Capítulo 13. Os sonhos inquietos com sua filha aumentaram de frequência. Kate chegou à conclusão de que deveria definitivamente visitar os pequenos. Tirar algumas semanas de férias e se preparar para ir à cidade. É evidente que algo está acontecendo na vida dos jovens.
Eu gostaria de observar isso pessoalmente. Kate disse. Hugh nunca foi bom em dizer não a ninguém. Ele saiu do trabalho com muita dificuldade e dirigiu até a cidade com sua esposa. Agora temos que encontrar um hotel, disse Kate. Os jovens têm um apartamento grande. Não vamos ficar muito tempo. Talvez possamos ficar com eles. Hugh disse. Não, assim não saberíamos a situação real. Eles fingirão que está tudo bem. Pelo menos eu sei que minha filha está. Nós os observaremos do lado de fora, disse Kate. Eles se hospedaram em um hotel econômico não muito longe do apartamento da filha. Lucy ficou surpresa quando seus pais lhe disseram que estavam hospedados em um hotel. Sua mãe conseguiu convencê-la de que era o melhor para todos. O jantar em família já havia terminado e Harvey ainda não havia chegado em casa. O Harvey sempre trabalha até tão tarde? Perguntou Kate. Às vezes ele se atrasa 2 ou 3 dias. Ele diz que dá muito trabalho. Se ele não concordar, pode ser demitido, disse Lucy. Ao mesmo tempo, Kate notou que sua filha não tinha o mesmo brilho nos olhos, como se algo dentro dela estivesse lhe dizendo que algo estava errado. Mas, de acordo com seus princípios otimistas, ela deixou esses pensamentos de lado. Lucy acompanhou seus pais até o hotel e lhes entregou as chaves sobressalentes do apartamento. Já que você quer viver longe de nós, pode nos visitar sempre que quiser, disse ela pela última vez. Então ele foi para casa. No dia seguinte, ele fez um curso preparatório para a faculdade de medicina. Depois de estudar, ele queria dar uma volta pela cidade. Não importava o quanto fosse difícil. Ela mal tinha dado alguns passos quando a imagem de um homem idoso apareceu diante dela. Mademoiselle, perdoe-me a intromissão, mas os canos estão pegando fogo. Não sei se a senhora sabe o que é isso ou não. De qualquer forma, a senhora precisa de dinheiro para melhorar sua saúde, disse o homem mais velho. Dá para ver que ela está bebendo há dias, ela cheira mal. Mas Lucy não está acostumada a se esquivar de pessoas assim. Ela colocou casualmente a mão no bolso e pegou o que estava lá. Em seguida, entregou-o ao homem. Ele lhe agradeceu com reverências educadas por um longo tempo. Lucy seguiu seu caminho. Ela foi até o ponto de ônibus mais próximo para se preparar para pagar a passagem. Ela abriu sua carteira e a encontrou vazia. Em sua bolsa, não havia dinheiro extra em nenhum canto. Ela tem o hábito de gastar dinheiro sem contar cada centavo. Era uma coisa muito boba de se fazer. Enquanto ela pensava no que fazer em seguida, seu olhar recaiu sobre um homem que saía de um carro. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se dele e lhe pediu dinheiro para a estrada. O homem não fez perguntas, tirou a carteira e entregou a Lucy 3 notas grandes. Desculpe, é muito. É o suficiente para me levar para casa. Do jeito que está, eu não preciso. Acabei de dar o que me restava para um mendigo. Lucy disse. Eu o vi dando dinheiro para aquele sem-teto. Foi muito gentil de sua parte. Considere esse dinheiro como um presente, não para você carregar, mas como um sinal de admiração por sua dignidade, disse o homem. Lucy ainda não se sentia à vontade para aceitar o dinheiro. Ela insistiu para que ele lhe desse 30 vezes menos do que estava lhe dando agora. A discussão continuou por um longo tempo. O homem parecia não ter pressa de chegar a lugar algum. Eles começaram a conversar. O homem acabou se revelando um gerente sênior de uma empresa de sistemas de segurança. Pessoas honestas, responsáveis e gentis como você são necessárias em nossa era moderna. São pessoas como você que mantêm o mundo funcionando. Se precisar de algo, pode me dizer diretamente. Se quiser trabalhar, nossa empresa está pronta para lhe dar essa oportunidade. Não é um trabalho difícil. Você só precisa sentar e observar os processos na tela, disse o homem. Obrigado, mas estou pensando em estudar. Se eu não conseguir entrar pela 3ª vez, irei trabalhar para você.
Nesse meio tempo, sei quem é a pessoa certa para você. Não posso lhe prometer nada, mas tentarei falar com uma boa pessoa. Disse Lucy, como se estivesse evocando alguém de uma memória antiga. Ela então pediu ao homem 2 cartões de visita. Ela guardou um para si mesma e o outro levaria para alguém hoje. Especialmente porque ela não o visitava há algum tempo. Rock se viu com o mesmo mau humor ao olhar para os transeuntes. De vez em quando, ele discute com Belry e desvia o olhar com tristeza. O que há de novo? Alguma mudança em sua vida? Perguntou Lucy. Fui a mais algumas entrevistas. Eles disseram que entrariam em contato comigo em algum momento. É melhor do que uma rejeição total. Mas sei que eles nunca vão ligar. Disse Rock. Nesse meio tempo, já fiz um acordo com você com um empregador. Ele prometeu que ligaria para o seu número e marcaria uma reunião. Ele não vai dizer não. Apenas diga a ele que é da minha parte. Disse Lucy. Ela entregou seu cartão de visita ao nobre desconhecido e foi para casa. Capítulo 14. Naquele dia, Kate sabia que Harvey certamente voltaria do trabalho e Lucy não estaria em casa. Se ele realmente fosse infiel, poderia levar alguém para casa. Deveríamos segui-lo, pensou ela. No momento seguinte, uma ideia brilhante lhe ocorreu. Afinal de contas, ela tinha as chaves do apartamento dele. Hugh estava ansioso para chegar a algum lugar. Quero ver o carro e algumas peças de reposição. Você não vai encontrar nada de interessante lá. Então, eu vou sozinho. Ele disse. Eu não estava indo com você. Tenho minhas próprias coisas para fazer. Quero fazer compras. Não quero você lá. Ela disse. Os dois deixaram o hotel e seguiram caminhos diferentes. As duas mentiram uma para a outra. Kate correu para o apartamento da filha e destrancou a porta com sua chave. Ela havia preparado um esconderijo. No estilo clássico, acabou sendo o espaçoso guarda-roupa da filha. Ela entrou, prendeu a respiração e esperou para ver o que aconteceria. Os acontecimentos não demoraram a chegar. Ele ouviu a porta se abrir e ouviu alguém entrar. Com cuidado, ela abriu a porta do guarda-roupa. Ele viu Harvey no corredor. Mas ele não estava sozinho. Havia mais alguém ao lado dele. Prestando atenção, ele ouviu 2 vozes masculinas. Ele ficou silenciosamente horrorizado e foi batizado. Os homens não se incomodaram com a cerimônia, sentaram-se imediatamente no sofá da sala e começaram a tirar algo das sacolas. Hugh, por alguma razão nossos planos estão indo devagar. As meninas estão muito quietas. Então você e eu podemos perder metade de nossas vidas. Disse Harvey. Agora todo o corpo de Cathy ficou atento e começou a ouvir. Parece que o genro e o sogro têm alguns segredos entre eles. O canalha mentiu há meia hora dizendo que estava indo ver peças de carro. Ele parece muito sério. Mas o que você quer de mim? O que você disse, eu fiz. Faça você mesmo, você é melhor do que eu. Hugh disse. Você já provou uma cerveja como essa? Harvey perguntou a Hugh, tirando uma garrafa colorida da sacola. Sabe, na verdade eu desisti disso há 2 meses e agora estou entrando para a empresa. Tenho que limpar o cheiro depois, para não deixar a Kate me atacar. A propósito, ela geralmente consegue perceber com sua medula espinhal quando estou prestes a beber. Eu deveria ligar para ela agora e me certificar de que ela não apareça do nada agora mesmo. Disse Hugh. Kate se assustou e começou a se lembrar freneticamente. Se ela havia deixado o telefone na bolsa ou no bolso. Não demorou muito para que a resposta viesse. Seu telefone tocou alto, estava em seu bolso. Ao ouvir o toque no guarda-roupa, Harvey e Hugh ficaram paralisados. Kate tentou desesperadamente desligar a campainha, mas não sabia como fazer isso. Em seu esforço, ela bateu com as mãos em uma pilha de coisas no armário. A pilha caiu em cima dela. Kate caiu do armário com um estrondo. Oh, Kate, você não tem vergonha de mentir?
Eu pensei que você tinha dito que estava procurando trapos. E você está me seguindo como sempre. Deveria ter pelo menos me avisado. Eu estava prestes a ter um ataque cardíaco. Disse Hugh. Harvey ficou pálido, temendo por sua recente conversa sobre os planos. Agora ele tinha que fingir que tinha sido divertido. Só que Kate não estava disposta a ceder a isso. Harvey, precisamos conversar. Rápido, vamos para o hotel. Ela disse. Hugh nunca tinha sido bom em dizer não para ela. Ele se arrependeu de ter deixado para trás tantas garrafas de cerveja de Ano Novo. Mas a palavra de sua esposa era sua lei. Assim que chegaram ao quarto do hotel, Katy o encurralou. Certo, você fala. Diga-me o que eu não sei. Ela pediu severamente. Não estou em conluio com ele. Na verdade, eu estava comprando peças. Eu o encontrei por acaso. Ele insistiu que fossemos tomar uma cerveja com ele. Isso é tudo o que eu sei. O Hugh negou. Não, eu ouvi tudo. Ele falou sobre planos. O Harvey disse que os planos dele estavam demorando muito. De que planos estávamos falando? Eu e ele. Eu e ele íamos sair à caça, foi sobre isso que brincamos no outro dia. Era sobre isso que ele estava falando. Isso é tudo o que eu sei. Hugh implorou. Um homem ingênuo, ele queria repelir o ataque de Kate dessa forma. Mas acabou sendo o contrário. Velho tolo e senil. Olhe para você. Você vai se aposentar depois de amanhã. Que tipo de corrupto? Katy ficou indignada e o agrediu com um pano de prato. Quando Kate se cansou de gritar com ele, ela deu seu veredicto. Pegue suas coisas e saia daqui. Não quero um velho sujo ao meu lado. Ela declarou. Hugh não era conhecido por recusar a esposa mesmo em situações tão críticas. Ele se submeteu silenciosamente à sua esposa. É verdade que ele não levou as coisas dela, mas saiu como estava. Ele não se atreveu a contar sobre os planos insidiosos de Harvey. Capítulo 15. Depois que o marido saiu, Katy ficou nervosa por um longo tempo. Não era verdade. Se eles realmente estivessem indo atrás de prostitutas corruptas, o marido teria escondido isso. Claramente, havia algum outro segredo entre eles. Kate adormeceu com esses pensamentos. Durante a noite, ela teve outro sonho perturbador sobre sua filha e seu genro. Ela decidiu que não poderia continuar assim. No dia seguinte, enquanto conversava com Lucy, Kate casualmente lhe perguntou o endereço do local de trabalho de Harvey. Ela decidiu localizá-lo por conta própria. Ela não teve que sofrer muito. No terceiro dia, elas encontraram Harvey jantando com uma garota bonita. Kate imediatamente se aproximou dele. Harvey não hesitou. Prazer em conhecê-la. Que encontro surpreendente. Encontrei um amigo de infância. Vamos jantar. O que o traz aqui? Perguntou Harvey. Harvey, você pode contar suas histórias de amigos de infância em outro lugar. Lucy é minha ingênua. É claro que ela vai acreditar, mas você não me engana. Qual é o seu segredo com o Hugh? Ou vou contar à minha filha sobre seu amigo de infância agora mesmo? Ela disse. Se o fizer, estará me fazendo um favor. Eu mesmo ia contar a ela, mas ela é vulnerável, você sabe. Isso pode parecer cruel para ela. Então, por gentileza, conte a ela agora. E lembre-se de que dividiremos o apartamento no divórcio. Disse Harvey. Katy percebeu as verdadeiras intenções do genro. De fato, Harvey estava feliz por ter finalmente encontrado um motivo para o divórcio. Ele nem precisou se esforçar muito. Ele já havia passado muito tempo com diferentes garotas. Lucy, com sua ingenuidade e credulidade, não percebeu que Harvey começou a se cansar de sua falta de cuidado. E foi aí que a mamãe foi útil. Ela não estava errada. Sua mãe teria um papel fundamental na concretização desse plano.
Katy ficou confusa com a insolência do genro. Mas ela não tinha pressa em contar à filha. Ela tinha um exame de admissão em uma semana. Se ficasse nervosa, poderia ser reprovada. Ela decidiu esperar um pouco. Capítulo 16. Lucy corre para a escola logo de manhã para saber o resultado do teste. Kate está mais nervosa do que sua filha, então decide acompanhá-la. No saguão da escola, há muitas pessoas no quadro onde está pendurada a lista dos alunos matriculados. Alguém aplaude e aceita os parabéns, alguém se afasta da multidão com uma cara triste. É melhor você ficar aqui. Eu vou ver com meus próprios olhos, disse Kate a Lucy. Depois de alguns minutos, ela se arrependeu de ter tomado essa atitude. O nome de sua filha não estava na lista de inscritos. Acho que houve algum mal-entendido. O nome dela não está lá. É melhor irmos até a sala de estudos e verificar. Vamos, filha, disse ela, afastando-se do momento trágico para sua filha. Na recepção do departamento de treinamento, uma jovem mulher remexeu nos papéis por um longo tempo, depois retirou uma lista e a entregou a Kate. Não pode haver engano, esta é uma lista completa dos que fizeram os exames. Aqui você pode ver o número de pontos, disse a moça. Lucy começou a estudar a lista febrilmente. Seu sobrenome aparecia na primeira linha de outra tabela, que listava todos aqueles que não haviam atingido o limite, a pontuação limite. Isso significa que, se algum dos candidatos não quiser estudar, ele será convidado para a lista. A moça da recepção explicou. Então, ainda tenho alguma chance? Perguntou Lucy. Em teoria, sim, mas não há garantias. Respondeu a moça. Mãe e filha foram para casa tristes. Kate fez o possível para distrair a filha de seu desespero. Ela percebeu que tinha outra notícia desagradável para digerir. Ela aconselhou a filha a descansar e começou a preparar o jantar. Quando o jantar estava pronto, a porta da frente se abriu e se fechou com força. Kate se assustou. Ela saiu correndo da cozinha para o corredor e viu Harvey. Ele mal conseguia se levantar. Oh, minha sogra está aqui. Com certeza, a essa altura, ela já deve ter agradado a filha com a notícia sensacional do genro traidor. Disse ele com ironia. Como você pode estar tão bêbado, tão louco? E que tom de voz? Lucy está descansando. E você, se quiser ir jantar? Kate disse. Não, mamãe, eu não quero ir jantar. Já tive o suficiente dos jantares de sua filha. Por que não conversamos com você? Estou esperando há uma semana que sua filha me convide para o tapete. E você não disse nada. Não seja bobo. Vá para a cama ou sente-se para jantar. Conversaremos amanhã. Katy fez o possível para acalmar o genro, mas ele estava determinado. Ele estava realmente cansado de esperar que Lucy explodisse em indignação e fosse a primeira a falar sobre o divórcio. Hoje à noite, ele planejava encenar o escândalo familiar de sempre, com pratos quebrados, gritos e brigas. Talvez assim finalmente funcionasse, mas sua sogra interferiu. O escândalo não funcionou. Capítulo 17. A conversa importante só aconteceu 3 dias depois. Kate sentou a filha à sua frente e disse: Tenho observado sua filha há muito tempo. Tenho observado seu Harvey há muito tempo. E você sabe, acho que ele tem muitos esqueletos no guarda-roupa. Mamãe, não pense assim. Se está se referindo ao atraso dele no trabalho, não há com o que se preocupar. Ele está muito ocupado. Ela o ignorou. Você sabia que ele e o Rio tinham algum segredo em comum? Tentei descobrir, mas o Rio fugiu de mim. Estou sozinha há 2 semanas, nem sei para onde ele foi. Mãe, por que você não me contou? Onde ele está agora? Que tipo de segredos poderia haver entre eles? Sim, eles costumavam trabalhar juntos. Talvez uma conversa de homem para homem? Acho que você está exagerando. Disse Lucy. Ainda me sinto mal por você.
Na verdade, foi por isso que vim com o Ryu, para observar sua vida. Um coração de mãe é um coração de mãe, porque eu segui seu Harvey. E você sabe que ele estava sentado em um café com uma garota, ele disse que ela era uma amiga de infância. Você sabia que ele tinha namoradas? Sim, eu sabia que ele tinha muitas namoradas. Há também colegas de trabalho, garotas jovens, a maioria da minha idade, todas elas são saudáveis, ao contrário de mim. Mamãe, se eu continuar me torturando com tudo isso, não sobrará nada de mim. É suficiente que ele tenha me escolhido. Nós estamos bem. Cada um de nós tem seus objetivos e planos. O resto, eu acho, são pequenas coisas. Momentos passageiros. Lucy assegurou a sua mãe. Se Deus quiser, se isso for verdade. Sabe de uma coisa, vamos fazer compras hoje. Se você tiver a sorte de entrar no ensino médio no lugar de outra pessoa, você vai para a escola. E um estudante não tem muitas roupas. Disse a mãe. A filha não recusou. Mamãe, sinto muito pelo tio Ryu. Ele nunca brigou tanto. Ele é tão inofensivo e ingênuo. E se algo acontecesse com ele? Por que você não o procura? Lucy não parava de me perguntar isso. Onde eu poderia procurá-lo nesta sua cidade? Estou esperando há 3 dias que ele apareça. E ele é um velho tolo que não sabe o que está pensando. Kate ficou indignada. Capítulo 18. 2 meses se passaram. Kate decidiu ficar perto da filha até que a questão da mensalidade fosse resolvida. Perto do início do ano letivo, elas foram juntas à escola e ficaram sabendo que ninguém estava se recusando a ceder sua vaga. Lucy não seria matriculada. Ela ficou deitada por 3 dias, sem comer, beber ou falar. Sua mãe tentou distraí-la, mas sem sucesso. Harvey me disse há algumas semanas que havia sido enviado para uma viagem de negócios no exterior. Ele voltou bronzeado e fresco. Kate não tinha perguntas para ele. Na manhã seguinte, Lucy acorda cedo. Ela vê que sua mãe está sofrendo por causa dele e fica acordada a noite toda. Hoje ela decide fazer café para ela com suas próprias mãos. E na cozinha, sobre a mesa, ela encontra um bilhete de Harvey. Ele diz que está deixando-a e pedindo o divórcio. Foi como se Lucy tivesse sentido isso. Ela se sentou perto da janela e chorou. Ainda não tinha tido tempo para pensar no lado positivo de não ser admitida pelo 3º ano consecutivo. O que poderia ser positivo em sua vida pessoal? Não consigo pensar em nada. Talvez a mamãe consiga encontrar as palavras certas. Ela sempre soube como fazer isso. Deveríamos conversar sobre isso com ela. Lucy foi na ponta dos pés até a sala de estar e colocou a bandeja sobre a mesa. Mamãe estava acordada. A mãe de Harvey tinha ido embora. Ela disse baixinho. Para o trabalho. Não, para sempre. Ela me deixou um bilhete na mesa, dizendo que ia pedir o divórcio. Kate saiu da cama e abraçou a filha. Precisamos de um advogado, ela pensou consigo mesma, lembrando-se das palavras de Harvey sobre a divisão do apartamento. Capítulo 19. Uma semana depois, Lucy recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal. Sua ação de divórcio estava sendo julgada lá. Kate ainda não contou à filha sobre as intenções de Harvey. Ela teme que a filha não consiga lidar com tantos processos ao mesmo tempo. Mamãe, não precisa vir comigo, Harvey e eu não temos grandes discussões. Eu decido tudo sozinha. Fique em casa e prepare algo para mim. Lucy insistiu. Como eu poderia? Na verdade, você precisa de um advogado. Eu já tenho um. Ele estará lá para ajudá-la. Kate estava preocupada. Por que preciso de um advogado? Não vou discutir com Harvey. Se ele quiser se divorciar, que se divorcie. Nós, humanos, somos adultos, devemos ser capazes de esquecer. Disse Lucy. Apesar dos argumentos, Lucy decidiu ir sozinha. Kate ficou em casa com a respiração suspensa.
Mesmo que o tribunal ordene a divisão dos bens, ela ainda tem tempo para atrasar o processo e não deixar que esse cínico roube sua filha. Para se distrair de suas emoções negativas, Kate decide fazer a torta de cereja favorita da filha. Lucy retorna rapidamente. Ela está carregando uma torta e algumas frutas. Como foi? Acabou. Mamãe, sua filha agora é uma divorciada de 20 e poucos anos. Ou, em outras palavras, um pássaro livre. Por que você está tão feliz? Sobre o que você conversou com ele? Ele reivindicou metade do apartamento. Eu sabia que ele ia fazer isso. É por isso que você precisa de um advogado. Mas não precisamos de um advogado porque não há nada para dividir. Como assim, nada? E o apartamento? Harvey deixou passar algo importante. Está terminado, mas a escritura ainda não foi registrada oficialmente. Noah está tendo problemas com a escritura. Ele disse que as teria prontas em 1 ano, mas ainda não o fez. Portanto, legalmente, não tenho nenhum apartamento. Os documentos virão mais tarde, pois agora estou livre e o apartamento será totalmente de minha propriedade. Disse Lucy. Kate deu um suspiro de alívio. Depois do almoço, Lucy disse que queria ir à loja para comprar algumas coisas para casa. Kate decidiu descansar. Sua filha voltou da caminhada animada. Mãe, você se lembra de ontem de manhã, quando eu estava agonizando com o fato de que você e eu não conseguíamos encontrar uma única coisa positiva para dizer sobre nossa situação atual? Perguntou ela. Bem, sim, e eu não conseguia consolá-la. Bem, o positivo se encontrou. Hoje eu estava mexendo na minha bolsa e acidentalmente encontrei um cartão de visita de um homem simpático. Ele disse uma vez que pessoas como eu são a razão pela qual o mundo sobrevive. E também disse que ficaria feliz em ver uma pessoa tão honesta e responsável entre seus funcionários. Naquela época, eu não precisava de um emprego. Ajudei outra pessoa a conseguir um emprego lá. Hoje liguei para esse homem gentil. Ele me espera amanhã em seu escritório, se for o caso, começarei a trabalhar em breve. Disse Lucy. Kate agora estava um pouco mais calma. Capítulo 20. A entrevista com o simpático desconhecido chamado Anthony foi conduzida em uma atmosfera amigável. Lucy pensou primeiro em Rock e perguntou como ele estava se saindo. Rock se mostrou um cara muito tenaz e dedicado. Ele provou ser um funcionário dedicado. Recentemente, conseguimos para ele uma bolsa para tratamento em uma clínica estrangeira. Eles prometeram recuperá-lo. Se tudo correr bem, ele deve estar recuperado, disse Anthony. Mais boas notícias para hoje e para mim. Você tem uma vaga? Perguntou Lucy. Sim, tenho. Venha, vou apresentá-la ao especialista em pessoal. Ele o contratará como novo funcionário amanhã. Disse Anthony. O trabalho de Lucy acabou sendo muito fácil. No início, os funcionários a olhavam com pena e curiosidade. Mas assim que ela falava com eles, eles imediatamente mudavam de humor e atitude em relação à garota de espírito forte. Ela ficou pensando e se preocupando com Rock, e se o tratamento não funcionar e ele não se recuperar? Ele é tão sensível e mal-humorado. Seria difícil acalmá-lo. Era isso que Lucy pensava sobre ele. 1 mês se passou em um de seus dias normais de trabalho. Alguém entrou no escritório de Lucy. O rosto da pessoa parecia muito familiar. Mas Lucy não reconheceu imediatamente o Rock saudável e informa. Lucy, você não faz ideia de como sou grato a você, você é realmente uma fada. Ele disse e estendeu o buquê. Não acredito que você se recuperou, estou muito feliz por você. Exclamou Lucy. Fazia apenas 6 meses. Durante todo esse tempo, Lucy estava pensando nos documentos do apartamento. O processo se arrastava sem parar. No dia em que Noah telefonou e disse que os documentos estavam prontos, Lucy não tinha tempo para telefonemas, pois havia esquecido o telefone em algum lugar e estava procurando vestidos de noiva. Rock estava animado, ansioso para conhecer os pais da noiva.
Cathy e Hugh decidiram ficar na casa da filha dessa vez, em vez de em um hotel. No dia anterior, Lucy se lembrou de repente que sua mãe e seu padrasto haviam brigado e que o padrasto a havia abandonado. Mãe, onde a senhora encontrou o Hugh? Ele fugiu. Onde? Onde? No vilarejo? Em casa. Onde mais ele poderia estar? Cathy respondeu. Eles não tiveram tempo para conversar muito. Tinham que ir para a cama cedo. Porque amanhã era o casamento de Lucy com Rock. Quando Lucy chegou à escola, Cassie já estava correndo de um lado para o outro. E assim, finalmente, Cassie conheceu a história de amor de seus pais.